Enquanto fãs, críticos e cineastas se degladiam pela internet acerca da relevância dos filmes e super-heróis para a sétima arte, é fato que a popularidade desses se tornou tão implacável que criaram um subgênero cinematográfico próprio, que engloba os mais diversos ramos do cinema, seja ação, aventura, comédia, ficção, romance e até mesmo terror. Muito dessa popularidade se deve ao esforço de duas gigantes do ramo dos quadrinhos, a Marvel e a DC Comics. Desde as primeiras tentativas de filmes seriados do Batman e do Superman, nos anos 40 e 50, até o lançamento do primeiro longa-metragem do Homem-Morcego em 1966, estrelando Adam West, os filmes de super-herói passaram por diversas mudanças, erros e acertos, até desenvolverem a fórmula de sucesso que hoje se manifesta através dos chamados universos cinematográficos, como o MCU e o DCU. Devido a isso, muitos enxergam o lançamento de Homem de Ferro, de 2008, e Homem de Aço, de 2012, como marcos para o cinema por darem um pontapé inicial para o modelo de filmes de super-heróis que invadem o cinema todos os anos desde então, com produções que servem como capítulos de uma história maior, onde todos os personagens interagem entre si e, consequentemente, se unem para enfrentar um mal de proporções catastróficas. Porém, nem sempre foi assim. Tampouco o filme pioneiro do subgênero veio pelas mãos da Marvel ou da DC. Segundo a história nos conta, o primeiro filme de heróis modernos veio em 1916, em formato seriado chamado Jodex, uma produção francesa que narrava a história de um vigilante que usava um chapéu e uma capa para combater um banqueiro corrupto responsável pela ruína de sua família. Com direito a armamento tecnológico e um esconderijo em forma de caverna no subterrâneo de seu castelo, Jodex provou ao mundo, antes mesmo do fim da Primeira Guerra Mundial, como os super-heróis poderiam dar certo no cinema, assim como foi nos quadrinhos e nas séries de TV. Após isso, foi a vez da DC apostar no filme do Batman em 1966, baseado na série de TV de sucesso estrelada por Adam West. Porém, foi graças a produções dos anos 70 e 80, como Superman, de Christopher Reeve, e do Batman, de Tim Burton, que o gênero viria a se mostrar uma mina de ouro para grandes estúdios, levando a Marvel a vender os direitos de seus personagens para adaptações do cinema, assim como outras editoras, como a Dark Horse, a Image e tantas outras. Com mais de um século de história, o subgênero de filmes de super-heróis hoje domina as salas de cinema graças a diversos projetos desenvolvidos ao longo desses anos. Nem todos foram bem-sucedidos, mas todos contribuíram à sua maneira para criar uma tendência que está longe de acabar. Dito tudo isso, apresentamos a lista com os 7 melhores filmes de super-heróis de todos os tempos. Para essa lista, não serão ordenados os filmes do melhor ao pior, nem irão constar filmes em animação, visto que eles merecem uma lista própria. Filmes seriados, pela sua estrutura, se assemelhar mais a adaptações para a TV ou streaming, ou filmes estrelados por vilões, mas sim obras que, além de ajudarem a consolidar os super-heróis no cinema, se mostraram verdadeiras obras-primas. O filme que provou que o homem seria capaz de voar não só pode ser considerado como a primeira grande obra do cinema de super-heróis, como também serviu de inspiração para não só adaptações posteriores do Superman, mas para todo e qualquer filme de origem, como é o caso de Homem-Aranha e Batman Begins. Graças à direção de Richard Donner, a um roteiro que desenvolve o protagonista e suas motivações de maneira coesa, e uma escolha mais do que certeira com o ator Christopher Reeve para interpretar tanto Clark Kent quanto o Superman, o primeiro longa da franquia continua sendo um clássico do cinema, e mesmo que seus efeitos visuais tenham envelhecido muito mal, as qualidades citadas, somados com a música tema eterna de John Williams, compensam todos os efeitos que a idade causou ao filme. Mais um caso de obra que entra na lista das que eram consideradas como inadaptáveis. Watchmen, o filme, acabou recebendo uma versão decente para os cinemas sobre as mãos do diretor Zack Snyder, que utilizou os quadrinhos criados por Alan Moore e Dave Gibbons como storyboard do seu filme, em prol da fidelidade a um dos quadrinhos mais importantes da história. No entanto, a versão de cinema passou por cortes, tanto de cenas mais violentas quanto de subtramas inteiras, como é o caso da morte do primeiro Coruja, algo que foi reparado em home video por sua versão do diretor. Porém, não há como negar que a melhor versão do filme é a chamada Ultimate Cut, que além do material do corte do diretor, ainda trouxe a animação Contos do Cargueiro Negro, que se intercala com momentos chaves do filme. Embora sua duração de 3 horas possa desanimar os espectadores mais casuais, essa é a edição que todos os fãs deveriam assistir, melhorando o que já havia sido impressionante nos cinemas e que ainda conta com grandes cenas de ação, uma trilha sonora marcante, efeitos visuais decentes e as atuações excelentes de Jackie Earle Haley como Rorschach e Jeffrey Dean Morgan como comediante.
não fazendo nem parte da DC e nem da Marvel. O filme polêmico do diretor M. Night Shyamalan tinha como missão injusta ser a obra posterior à obra-prima do seu realizador, O Sexto Sentido, que acabou lhe tornando alvo de comparações da crítica, que o considerou um esforço menos impactante do que a história do jovem Cole sendo atormentado por seu dom de enxergar pessoas mortas. No entanto, com o passar dos anos, Corpo Fechado se tornou um clássico cult, apresentando a história de um super-herói que havia renegado seus dons e que, devido a isso, vivia em um estado constante de amargura e depressão, afetando assim a sua relação com sua esposa e seu filho. Trocando os efeitos visuais bombásticos e cenas de ação de alta escala por uma narrativa mais intimista e dramática, esse é um filme de super-heróis que pensa fora da caixa, e é justamente por isso que merece maior reconhecimento. Não só é uma pena que a sua conexão com um competente filme fragmentado e sua conclusão decepcionante com Vidro acabaram diminuindo a força de Corpo Fechado. Esse que é um filme que funciona muito melhor se analisado de maneira isolada. A culminação de 10 anos de trajetória da Marvel Studios, após a eficiente estreia com o Homem de Ferro, se tornou um dos eventos cinematográficos mais impactantes da história recente. Por se tratarem de duas partes de uma mesma história, Vingadores Guerra Infinita e Ultimato reuniram os maiores heróis da história da Marvel em uma luta colossal contra o primeiro grande nêmesis do MCU, Thanos, o Titã Louco. Em uma estratégia audaciosa, temos em Guerra Infinita uma alternância de protagonismo, com o personagem central da trama sendo justamente o vilão, e após participações pontuais em filmes anteriores, enfim o vemos em toda a sua glória, com um trabalho impressionante de performance capture, uma atuação cheia de nuances de Josh Brolin e motivações convincentes para os atos do vilão, que resultam em um final chocante que somente teria sua conclusão no ano seguinte. O foco retorna para os heróis, que precisam enfrentar a dor das perdas sentidas em todo o universo, pela vingança insatisfatória contra Thanos logo nos minutos iniciais, e pelo plano de viagem do tempo que dá alguma esperança aos Vingadores, servindo tanto para desenvolver e concluir as jornadas dos personagens centrais, sobretudo Tony Stark e Steve Rogers, como também servindo como um enorme fanservice para toda a trajetória do MCU. Poucos filmes, tanto dentro quanto fora do MCU, foram capazes de criar um senso de fechamento de franquia, trazendo momentos que ficarão para sempre na memória dos fãs, como a chegada do Thor em meio à batalha de Wakanda e o Capitão América enfim portando o Mjolnir para enfrentar o Thanos sozinho. Esses e tantos outros momentos figuram entre o que a Marvel fez de melhor nos cinemas, e espera-se que, após essa fase mais leve e descontraída em que ela se encontra, sejamos presenteados com momentos igualmente icônicos. Antes mesmo do MCU reunir dezenas de personagens em seu panteão com filmes como Os Vingadores, os mutantes da Fox já haviam feito isso anos antes, trazendo personagens clássicos dos quadrinhos dos X-Men em versões decentes para o cinema, como Tempestade, Jean Grey, Professor Xavier, Magneto, dentre outros. No entanto, para o bem ou para o mal, o personagem central e protagonista dos filmes da saga sempre foi o Wolverine, papel mais importante da carreira do ator Hugh Jackman. O sucesso do Wolverine nos cinemas foi tamanho que o personagem não só ganhou uma franquia própria, como ainda teve sua conclusão no que é possivelmente o melhor filme do universo dos X-Men, Logan. Após um filme de origem decepcionante e uma sequência superior, ainda longe de explorar o potencial do personagem, Logan faz uma narrativa mais adulta, pessimista e violenta, que faz jus a toda a trajetória do Wolverine e do seu intérprete, retratando toda a tragédia da vida de Logan e sua luta final para salvar a vida de Laura, com quem desenvolve uma relação de pai e filha aos moldes do jogo The Last of Us. Com grandes diálogos, cenas de ação brutais e uma das melhores performances de Hugh Jackman em diversos momentos emocionantes, Logan é mais um filme de super-heróis que se destaca justamente por fugir das convenções do gênero e se provar um filme que funciona em todos os sentidos. O talentoso diretor Sam Raimi já havia provado a sua habilidade no terror, ação e comédia com os filmes de Evil Dead, e já tinha se arriscado no gênero de super-heróis com Darkman, A Vingança Sem Rosto. Mas foi com a Cabeça de Teia que ele conquistou o devido reconhecimento, e tudo isso se tornou ainda melhor em sua sequência, Homem-Aranha 2. Conseguindo equilibrar com perfeição a ação, o humor, romance, drama e até mesmo o terror no qual Raimi ficou conhecido, a sequência do já ótimo primeiro filme leva os dilemas e motivações do protagonista, prepara o terreno para o destino dos personagens secundários e cria um vilão trágico com uma redenção emocionante no terceiro ato. E traz uma conclusão agridoce que simboliza o que é ser o Homem-Aranha, alguém que faz o que é preciso, mesmo quando ninguém mais o faz, e onde nem sempre o final será feliz, mas nem por isso ele deixará de tentar fazer o bem. Com grandes atuações de Tobey Maguire e Alfred Molina, efeitos visuais aprimorados e cenas de ação espetaculares, com destaque para o já icônico embate no trem, Homem-Aranha 2 é um dos melhores filmes de super-heróis de todos os tempos.
Embora hoje o filme de Christopher Nolan renda debate sobre se ele é de fato tão bom quanto for alardado ou se é uma obra sustentada pela atuação descomunal de Heath Ledger, é inegável que O Cavaleiro das Trevas não só é uma sequência superior ao já ótimo Batman Begins, como é uma obra-prima do cinema, não se limitando apenas ao subgênero dos super-heróis. Com uma trama que envolve criminalidade, política, corrupção, máfia e os interesses escusos do mundo corporativo, a segunda parte da trilogia de Nolan traz grandes cenas de ação através do uso de efeitos práticos, personagens bem desenvolvidos, diálogos bem escritos e uma trama que vai escalonando até chegar em seu poderoso final, que sintetiza o simbolismo que permeia o Batman, o herói que Gotham merece e precisa.